Olá, bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de hóquei em patins. O nosso convidado é Luís Peixoto, licenciado em Educação Física, treinador nível 3 de hóquei em patins. Começou como praticante de hóquei no clube ADC Paredes. A sua primeira experiência como treinador foi no clube Olá Mouris e depois teve passagens por clubes como Juventude Passense, APD Galegos, AD Penafiel, Hóquei Clube Penafiel e selecionador da Associação de Patinagem do Porto. Atualmente faz parte da equipa técnica do Ribadave Hóquei Clube. Luís, bem-vindo ao programa. Obrigado por teres aceito o nosso convite, é um gosto ter-te cá. Obrigado, Pedro, pelo convite e dar-te os parabéns por este projeto e para falar de desporto, que é a nossa área. A nossa área, acima de tudo. E ainda mais para hóquei em patins, estou sempre disponível. Muito bem, Luís, antes de falarmos mais da tua área, neste caso do Ribadave, do hóquei em patins, neste caso semi-profissional, se é assim que se possa dizer, mais de uma vertente da primeira divisão, eu costumo fazer sempre esta pergunta a alguém que vem cá, que é assim: como é que tu vês, neste caso, o hóquei na nossa região? A formação, séniores, como tu começa por onde quiseres, como é que tu vês o hóquei na nossa região, neste momento? Porque tu tens passagens por alguns clubes, já tens alguma bagagem que te permite responder a isto. Sim. Ora bem, isto tem passado por várias fases. Tem projetos que têm crescido, depois estagnaram um bocadinho, outros apareceram. No momento, creio que o hóquei está bem representado na região. E quando digo região, Penafiel, Valongo, Paredes, Passos Ferreira, temos clubes bem cimentados na nossa comunidade. Temos em Penafiel, o Hóquei Clube Penafiel, temos agora a União de Paredes, que está a montar uma estrutura muito interessante, está a crescer. O Juventude Passense, que já é um clube com muita tradição de muitos anos. O Valongo, então, nem se fala, com muita qualidade na formação e não só. Mas creio que o hóquei está bem vivo na nossa região, sem dúvida. E tu, ainda há bocado, estavas a falar e falaste, por exemplo, do caso penso que foi no Hóquei Clube Penafiel, que eras tu o treinador na altura, que foram àquela Final Four, que se bateram com o Benfica, com o Sporting, e penso que me recordo do outro clube, em que vocês fizeram um brilharete. Isso também já demonstra bem que estamos a trabalhar com alguma qualidade aqui na nossa região. Sim, sem dúvida, foi um ano extremamente interessante. Um projeto, lá está, que estava já bem desenvolvido, e eu fui mais um a contribuir nesse ano. E diz-me uma coisa, Luís, tu sentes, e falando um bocadinho ainda aqui na nossa região, por exemplo, o Valongo tem-se mantido e tem conseguido estar na Primeira Liga consecutivamente e envolve outro tipo de apoios, mas tu sentes que aqui na formação estes clubes, os apoios são fundamentais, mas muitas vezes, e ainda a semana passada tivemos cá o responsável do Promove, do handball de Rebordosa, que dizia que muitas vezes não é os apoios, é as pessoas, além dos apoios, é as pessoas dedicarem-se. No caso dele é ele, é a esposa dele que se dedicam ali, e muitas vezes estes clubes são as famílias dos atletas, são os próprios diretores que têm que estar ali diariamente, porque senão isto não vai para a frente, como se costuma dizer, não é? Sem dúvida. Estamos a falar do hóquei, mas podíamos estar a falar de outra modalidade associativismo em geral. Exatamente. E isso confunde-se também um bocado com o meu percurso, que é sentir isso de perto. Ou seja, há sempre 2, 3, 4 pessoas que abdicam do tempo da família e de toda a vida pessoal em prol do clube, não é? Do projeto. E sacrificam-se imenso. Sim, eu ouvi eu agora não me recordo o nome. O Helder Carneiro. Helder Carneiro, e ele falou lá eu vi a entrevista e falou lá em coisas interessantíssimas, que é a consistência no trabalho. E falou noutra coisa fundamental, que eu acho que alguns clubes, e falando na região e falando no hóquei em patins, começaram a ficar um bocadinho mais sensibilizados para o facto que muitas vezes sobrevaloriza-se a parte material disto tudo, mas a qualidade humana, não só das pessoas que estão à volta e que garantem todas as condições, mas a qualidade dos técnicos. E que o investimento, sem dúvida, maior tem que ser aí. Porque é isso que vai fazer. E há uma grande luta, e nós, na área da educação física, sabemos isso, que é muito fácil toda a gente ser treinador de futebol, toda a gente quer ser treinador de futebol. Depois há as outras modalidades. Ainda há pouco tempo também falava com o Renato, do polo aquático, e dizia, muitas vezes o complicado é nós arranjarmos técnicos
para poder dirigir e poder dar continuidade a projetos. Tu sentes que isto também é uma dificuldade mesmo no hóquei, muitas vezes conseguir-se treinadores credenciados para se poder avançar? Muito, muito. Vejo isso. Lá está, por muitos fatores, mas um deles, sem dúvida, não é? Hoje em dia, a formação dos treinadores nas diferentes modalidades é cada vez maior e as pessoas têm que ser compensadas pelo seu trabalho Geralmente a verba é canalizada mais para o futebol e esquecemos das outras modalidades. Não é? Falando um bocadinho, que muitas vezes nós tentamos contorná-los, mas esta é a realidade. Muitas vezes há uma determinada verba para o futebol, que é o que vende mais, e estamos a falar, por exemplo, do caso do hóquei, que é um desporto com grande dimensão e grande tradição em Portugal, mas muitas vezes, se calhar, o que se paga a um técnico, um treinador de uma destas modalidades, não é aliciante para quem quer continuar. E esse, sem dúvida, é um dos problemas. Se calhar para não haver mais apostas de treinadores que queiram fazer da vida ser treinadores de hóquei, por exemplo. Há muito pouco, é um mercado que nem sequer estamos a comparar com o futebol e é isso. Mas eu sou sempre um bocadinho otimista, mas creio que algumas coisas estão a mudar. E é como tu dizes, depois também é preciso gostar muito, e por exemplo o teu caso é um grande exemplo disso, não é? Porque tu trabalhas numa ponta e teres que vir e treinar e tem que se gostar mesmo daquilo que se faz. Sim, aliás o meu percurso revela um bocadinho isso, ou seja, é muito a primeira paixão pela modalidade, não é? Eu joguei desde os 5 anos até aos 25 que comecei a perceber-me que o treino era o que me fascinava, não é? Fascinava um bocadinho e depois a minha formação vai um bocadinho nesse sentido, mas é um bocado à volta disso. Foi abdicado muito a coisa, a questão financeira aqui nem se coloca. Mas a parte familiar, não é também? Sim. Abdicar por projetos, pelas pessoas, porque isto a gente também ganha outras coisas, não é? Nos diferentes projetos onde estive, quer no Juventude Passense, quer na Associação de Desporto Penafiel, no Hóquei Clube Penafiel e outros, Alamoriz, onde comecei, a gente vai buscar um bocadinho a cada um, não é? Não digo as aprendizagens, mas o contacto com as pessoas, as amizades, acima isso disso, tudo, não é? Temos muitas lições de vida, não só dessas pessoas, dos próprios atletas, e isso, sem dúvida, também é recompensador. É importante. Sim. Luís, nós somos um país com muita tradição no hóquei. Certo. Futebol, se calhar em primeiro lugar, mas depois, se calhar, o handball, o hóquei são ali modalidades que estão muito logo atrás. Como é que tu vês o hóquei em Portugal? Nós temos equipas, Porto, Benfica, Sporting, o Hóquei de Barcelos, equipas que se batem com as melhores equipas do mundo. Se calhar temos o melhor campeonato do mundo, que também temos que puxar aquilo que é nosso e sentir, e não termos medo às vezes de dizer que nós somos melhor do que os outros. Mas como é que tu vês o hóquei em Portugal neste momento? Agora que estás lá em cima, no patamar mais alto, como é que tu sentes? O que vejo é que temos cá, tirando Barcelona e Liceu da Corunha, o resto das equipas estão cá. Estamos a falar, falta aí se calhar o Oliveirense. De resto estamos a falar tudo. Se bem que vemos as outras equipas também já aproximarem-se e a dificultar imensa a vida. Sem dúvida. Há pouco tempo o Ribadavia ganhou o Benfica. Certo. E eu acho que estamos a viver uma fase boa no hóquei em patins em termos de visibilidade e na qualidade dos jogadores que nós temos. Tem havido fortes investimentos nesses clubes, principalmente, porque nós temos para ter cá os melhores jogadores, certo, não é? Mas há uma disparidade ainda muito grande. Se depois quisermos dividir as coisas entre esses e as restantes equipas, não só nas condições de trabalho, nas remunerações de atletas, treinadores, há uma disparidade muito grande. Agora, o que eu sei é que se trabalha muito, muito bem em todos os clubes, sem dúvida. Uns com umas condições, outros com outras, mas acho que tem havido essa evolução e estamos a viver uma fase boa no hóquei, que ainda tem as suas coisas que eu acho que ainda pode melhorar, obviamente. O que tu estavas a falar é pertinente, porque, por exemplo, nós temos o caso do Helder Nunes, que era capitão da equipa do Futebol Clube Porto, e foi para o Barcelona. O Porto, em termos de dimensão, tanto o Porto, como o Benfica, como o Sport, já tem uma dimensão muito grande, mas estes fatores, os fatores financeiros, obviamente.
não é? Mas tu sentes, o que é que nos falta? É só mesmo uma questão financeira, por exemplo, para um dos nossos clubes estar ao nível do Barcelona, é só mesmo isso? Ou as próprias condições de trabalho, há ali diferenças, o que é que podemos evoluir para chegar àquele patamar? Olha, há uma diferença, há de haver, porque raros são os jogadores em qualquer clube do mundo que o Barcelona bate à porta. Que eles não vão. Se quiseres comparar, é quase como o Real Madrid, estás a ver? Pronto. Não sei se trabalha melhor, eu acho que se trabalha muito bem, conheço minimamente o treinador e o trabalho que ele faz e a estrutura que eles têm, até por conversas com os jogadores que neste momento estão lá, e é de uma dimensão. Agora, o Barcelona, estamos a falar de uma equipa que foi campeã europeia muitas vezes seguidas, nos últimos 20, 30 anos, nem sei quantas, e há sempre esse bichinho do Barcelona. Agora, o que eu acho é que as nossas equipas, Benfica, Porto, Sporting, já estão num nível muito alto, que se calhar estão-se a aproximar em termos de estrutura nesse sentido. E esses clubes, por exemplo, o caso do Ribadavia, do Valongo, e para não estarmos a falar de muitos, o Valongo por ser daqui da região, já se começam a bater e muitas vezes conseguem. O caso do Ribadavia, que recentemente ganhou o Benfica, já se começa a fazer um trabalho idêntico, já se começa a ter condições de trabalho idênticas que permita atingir isso, chegar lá perto. Nesses clubes, por exemplo, o caso do Ribadavia, do Valongo, sentes que é o trabalho das próprias equipas técnicas, o trabalho desenvolvido, as condições que já permite chegar lá e baterem-se com os ditos clubes grandes? Obviamente, assim, a qualidade dos jogadores faz a diferença. No entanto, e um grande treinador da nossa praça disse há pouco tempo, e eu concordo, neste momento, uma das diferenças é só que os jogadores de Ribadavia estão a estudar o dia todo ou a trabalhar e vão treinar agora à noite. E amanhã sim. E os outros são profissionais. Só fazem aquilo. São profissionais. E quando estamos a falar em alto rendimento, esses pormenores fazem toda a diferença. E agora, o trabalho em campo está cada vez mais aproximado. Eu acho que sim. Já, hoje em dia já não tens segredos. No meu tempo, no nosso tempo, para ver um jogo de hóquei, eu tinha que combinar para ir a Valongo, apanhar o autocarro ou ir ao Porto, que era assim uma coisa, não é? Agora, mas tem jogos, podes ver jogos todos os dias. E a própria televisão, a comunicação social também promove isso. Hoje em dia vê-se muito mais hóquei. Luís, já vamos falar daqui a bocado de alguns fatores que podem influenciar o sucesso em relação ao hóquei da primeira. Mas tu passaste por vários escalões, por várias divisões. O que é que tu achas? Quais são as grandes diferenças entre diferentes competições? Mas principalmente, o que é que tu achas a grande diferença entre, por exemplo, a Primeira Liga e os escalões mais abaixo? Sénior? Sénior. Para começar, a qualidade dos jogadores. Ponto. Sentes isso. Digo, também em condições de trabalho. Olha, que era o que eu te estava a dizer. Eu vou-te dar o mesmo raciocínio que dei entre as equipas da primeira. No meu tempo, uma terceira divisão era horrível aquilo, era pessoal. Hoje em dia, até pela formação que se faz, o excedente de jogadores, tu tens jogadores na terceira divisão que tiveram boas formações e que estão lá, já se joga o hóquei na terceira. E se calhar alguns que até passaram em divisões superiores e com a idade e com isto foram descendo e foram também ajudando a crescer. E hoje assistimos, quer na segunda, quer na terceira, já é um nível aceitável. O que é que muda? Se calhar a diferença ainda está nas condições de trabalho e o treinar. Eu conheço equipas da terceira e da segunda que treinam das 11 à meia-noite. Mas é mais competitivo esses campeonatos, Luís? A segunda divisão, por exemplo, o caso do Paredes, é mais competitivo o campeonato? É muito competitivo o campeonato. As equipas são mais equivalentes. Muito equivalentes. Assim, eu este ano também houve pouco campeonato, não é? Sim. Mas do ano passado o que eu acompanhei é que a segunda divisão está cada vez mais competitiva e prevê-se que ainda esteja mais, porque nós agora na primeira divisão temos ali um limite. Os plantéis têm que ter um limite de 5 estrangeiros, ou seja, tem que ter 5 selecionáveis no plantel. Como sabes, também tem vindo muitos estrangeiros para cá, isso vai limitar um bocadinho, mas vai acontecer que miúdos que se calhar
saíam da formação e pronto. Vai haver aí uma... Vai haver ali algumas, e vamos falar já da pandemia, também de algumas sim. coisas que podem ter prejudicado. Luís, uma pergunta que se quiser responder, respondes, se não quiseres, isso tem a ver um bocadinho com o scouting. Tu achas que aqui na nossa região que há algum talento, nos clubes, do teu conhecimento, que futuramente iremos ter algum craque, como se costuma dizer? Mas que ainda esteja cá? Que esteja cá, ou que já tenha ido para algum clube, que já esteja em algum clube dito grande. Tu sentes que Paredes tem tido ao longo dos anos sempre atletas que têm atingido um bom nível. Temos neste momento numa equipe a trabalhar com plantel sénior, mas a jogar na equipa B do Porto, José Cancela, José Miguel, do Hockey Clube na Fiel, o Zé Miguel, que já está, também teve cá, passou pelo Valongo, também. Valongo, o André Carvalho, que fazia parte do Hockey Clube na Fiel, que também está no Porto, o David Correia, que está no Valongo, ou seja, temos muito talento. Temos muita gente, poderão chegar lá aqui e que, pronto, e agora a dar-lhes as ferramentas e deixá-los trabalhar. Luís, esta situação da pandemia veio alterar, no caso da formação, mesmo segunda divisão parou com isto tudo. Alterou a vossa forma de treinar, a vossa forma de jogar. Sentem que isto pode ser, quando digo forma de treinar e de jogar, a forma como abordam e como chegam aos pavilhões, tudo, estas burocracias todas impostas, sentes que isso prejudicou de alguma forma a prática da modalidade? Se tivesse que responder uma palavra, sim. No entanto, ressalvando aí, por exemplo, na questão... Também devemos ir buscar coisas boas, não é? Isto também nos está... Era isso que eu queria dizer, ou seja, no caso da formação, acho que foi a oportunidade para trabalhar outras coisas que normalmente não se trabalhava. Passa online, não é? Podes treinar online, podes fazer observação de jogos, podes ter um psicólogo a falar contigo, uma série de coisas. Ou seja, obviamente, eu diria que foi prejudicial, sim, porque falta a competição, falta o contacto. O público também. O público, falta o contacto do pavilhão, as conversas do balneário. A proximidade, não é? A proximidade entre as pessoas. Pronto, mas foi uma oportunidade para quem foi capaz de se organizar nesse sentido, de trabalhar outras coisas com os miúdos que normalmente não são trabalhadas. Pronto, houve uma altura em que podiam treinar, mas não podiam jogar. Pronto, as pessoas tiveram que se adaptar. Eu não vejo isso só o lado mau. Acho que vamos sofrer algumas consequências. Claro que sim, a nível de formação, de atletas. Porque na formação, e desculpa interromper-te, que era a pergunta seguinte, e assim tu desenvolves já. Nós tivemos praticamente um ano parados, o que interferiu em duas épocas. Tens atletas que de um escalão que nem sequer competiram lá. Tu temos que isso seja prejudicial. Temos formação. Achas que devíamos fazer um ano zero, deixar que houvesse ali mais um ano de transição? Por exemplo, o caso de quem é o último ano de formação para sénior? Pronto. No caso do hóquei, no ano passado, ou há 2 anos, diminuiu-se de 3 para 2 anos de júnior. Se calhar seria um bom ano para pôr outra vez 3, porque há miúdos que não jogaram nos júniores o ano passado, e este ano vai ser o que é, e agora vão subir a séniores. É uma situação muito delicada, e em termos de formação a médio prazo, seleções nacionais e não só, vamos ter um revés, sem dúvida, não só no hóquei. E lá está, é o que tu dizes, um plantel, e tu estando no plantel sénior, também tu já estiveste na formação, tu não vais apostar no miúdo que teve praticamente parado, não sei que tu conheças e que saibas que ele tem um potencial tremendo, mas é prejudicial. Eu acho que nós vamos ter, e nós, enquanto professores de educação física, vamos ter um papel fundamental. E principalmente no caso das AECs, das atividades de enriquecimento curricular, que eu também queria a tua opinião em relação a isso, porque eu tenho uma opinião que eu acho que cada vez mais nunca se deu grande importância às atividades de enriquecimento curricular. Eu acho que cada vez mais elas vão ter um papel fundamental neste processo de renovação do desporto, porque eu acho que cada vez mais o professor de educação física tem que ir buscar o talento, tentar perceber qual é a modalidade que aquele menino tem jeito, porque eles vão ficar cada vez mais sedentários. Tu sentes isso cada vez mais? O professor de educação física vai ter um papel fundamental para ajudar isto outra vez a retomar? O Pedro, aqui não está em questão aquilo que a gente acha. Aquilo está em questão aquilo que a ciência nos diz. Ou seja,
Sabes que pronto, também já trabalhei nas AEX e acho que estou a perceber onde quer chegar. Eu sou daqueles que acho que desde idades mais pediátricas, mais precoces, mais precoces. os miúdos têm que ter todos os dias estímulos, Atividade física, estímulos de atividade física. Ou seja, eu sou a favor de que os meninos deviam entrar na escola e a primeira disciplina devia ser essa, até porque está provado que os miúdos ficam mais despertos, aptos ao conhecimento, etc, etc, etc. Eu digo por esta questão do sedentarismo, estar parados em frente ao computador. Mas agora foi estamos a aprender da pior maneira, não é? E estão a perceber que afinal a educação física é mesmo não só pela questão física em si, que essa vai ser um problema, e já é, mas pela questão da saúde mental. E é o que tu dizes, habituar desde pequenino a esses estímulos e à prática do exercício físico. Luís, já passaram por aqui pelo programa algumas pessoas ligadas, porque é um programa de desporto, mas faz parte a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, e eu falava ainda há pouco tempo o Cássio Comarino, que é um amigo que temos em comum, que também é um aficionado do hóquei e ex-praticante, que dizia da importância que estes fatores têm, no caso da fisioterapia, na prevenção de lesões, não só na recuperação, mas na prevenção, a psicologia, a parte mental, e cada vez mais estes fatores inerentes têm um papel fundamental. Sentes que mesmo um clube, não esquecendo se calhar a primeira liga, mesmo na primeira, na segunda divisão, que cada vez mais os clubes que estiverem preparados com isto, que estão mais perto de atingir o sucesso. Isso é, eu acho que isso... Acho que já devia ser obrigatório. Não é? Hoje em dia, quem tiver dúvidas em relação a isso, dificilmente conseguirá fazer um bom trabalho, até porque eu acredito muito pouco naqueles projetos de uma pessoa só, que faz tudo e acontece. Ou seja, a capacidade que tu tens de escolher as pessoas certas para as valências que são necessárias nos diferentes contextos. E falaste no Eduardo, foi uma pessoa, olha, estive no ADP, o Eduardo estava lá com o filho dele, depois no Hockey Clube na Fiel até nesse ano, ele era ele e a Sónia Marino eram os responsáveis clínicos da equipa, ou seja, só quando eu disse que foi um conjunto de fatores que correram bem, estamos a falar destas coisas. Isso ou também, seja, não é? Eu estava preocupado em treiná-los e que eles jogassem bem. O resto eu sabia que estava a ser bem feito. E se tu te rodeares das pessoas certas, estás mais próximo do sucesso. Eu faço-te essa pergunta porquê? Porque geralmente, se calhar agora não, mas há uns anos acontecia, por exemplo, essas ditas equipas grandes já estavam munidos dessas valências, mas os outros clubes não. Se calhar agora um clube, no caso do Ribadavia, já tem esses apoios que permite, se calhar, estar mais próximo dessas realidades. Não é? Sim, já nem consigo ver as coisas sem um tipo. Claro que podemos estar a falar de estruturas diferentes, quer na competência, mas nem ia pela competência, pelo número de pessoas e do trabalho que tu consegues fazer, mas há um mínimo que tu tens que fazer. Tu tens de ter os atletas top. E se não tiverem bem psicologicamente, o rendimento deles. É tudo. Esses fatores todos hoje, psicológicos, a nutrição, a fisioterapia, tudo conta. E achas que a formação também já tem que estar preparada com isto para que possa crescer? Eu acho que... Já sabemos a importância que tem, mas cada vez mais tem que ter ainda mais. Olha, isso é interessante, porque hoje em dia, até pela formação dos pais, acho que eles têm muito mais em conta o projeto desportivo onde vão. Ou seja, pelo menos quero eu acreditar que sim. E quando se fala em projeto formativo de formação, estas coisas têm que estar presentes. Certo? Aquelas coisas daqui de há uns anos, do exemplo que se dá, não tenho nada contra os senhores que trabalham nos bancos, mas que vai de fato e gravata dar o treino ao final do dia aos miúdos, isso hoje já não pode. Acho que alguém que procura um projeto desportivo para um filho já não quer melhor para o já filho. não se coadunam com isso, ou seja, tu vais a um clube que esteja organizado em termos clínicos, tens bons fisioterapeutas, tens um psicólogo que acompanha, tens um treinador com formação. Acompanhamento escolar. Acompanhamento escolar. Dizes, não, alto, aqui está um complemento à formação daqui, pelo menos um complemento à formação. Se vai ser jogador, o meu filho vai ser bom, vai ser bem entregue, não é? Não sei. Agora, que ele vai ter aqui um complemento à formação e à educação dele, sim, e eu acho que esse é o primeiro passo a dar.
eu acho que também e nós já evoluímos e o nosso desporto e as modalidades, eu acho que já tinha essa preocupação e felizmente estamos no caminho certo. Luís, estamos quase a terminar, mas eu queria que deixasse uma mensagem para quem joga o hóquei, para quem gosta de hóquei, para quem quer iniciar a prática do hóquei, como eu costumo dizer, é um bocadinho o tempo da antena que o convidado tem para falar um bocadinho sobre o hóquei, sobre atletas, sobre ex-atletas, sobre futuros atletas, um bocadinho, para tu estás à vontade. Isso é um bocadinho vago. Para falares, por exemplo, quem quer iniciar a modalidade, como é que pode... Porque muitas vezes há aquela coisinha que é do patinar bem, de não saber patinar, e nós não abordamos muito essa parte, mas muitas vezes não é preciso saber patinar bem, é preciso ir, começar a aprender, desde pequenino se calhar faz alguma influência no processo, mas se quiseres falar um bocadinho... Olha, isso, obviamente, eu como profissional da saúde e da educação física, eu quero é que os miúdos todos estejam ativos. Estejam ativos, acima de tudo, e até pelo que estamos a passar. Mas puxando um bocadinho a brasa ao hóquei, e até porque, inclusivamente em Penafiel, e não só, fiz parte de projetos de iniciação à patinagem em infantários, e digo-vos primeiro, os patins, com os patins consegues desenvolver algumas capacidades que não tens outra maneira de desenvolver, ou seja, nomeadamente o equilíbrio dinâmico. Não tens outra hipótese a não ser em cima de rodas. Pouco mais. E outra coisa, isto estamos a falar da patinagem. Se vamos falar de uma iniciação ao hóquei, eu conheço poucos miúdos que a primeira vez que pôs um stick na mão e uns patins, eles desistam daquilo. Por isso, é uma atividade extremamente apelativa. Posso ser aqui suspeito, sou um amante da modalidade, mas acho que todos os meninos deviam saber patinar, pelo menos. Acho que é uma coisa super interessante. Lazer, competição, o que for. E é por aí. Acho que é uma excelente formação. Pode não ser só aquela disciplina, aquela modalidade, mas é um excelente complemento até para outras que queiram depois fazer. Para terminarmos, aquela pergunta, um objetivo não é um sonho, é um objetivo profissional que tu tenhas. Ligado ao hóquei? Ligado ao hóquei. Olha, no hóquei, vou-te ser sincero, não tenho assim aquele objetivo de... O hóquei funcionou sempre para mim na base dessa paixão de querer estar integrado em projetos que me motivem, com pessoas que eu me identifique, que foi o que aconteceu até agora. Que te permitam fazer aquilo que tu... Sim, pronto, e conciliar com a outra parte profissional que eu tenho, que é ser professor de educação física na escola, e tenho tentado conjugar. O meu objetivo é sempre continuar ligado ao hóquei, obviamente. E como eu costumo dizer, eu não sou treinador de séniores, não sou treinador de... Eu sou treinador de hóquei, ou seja, e o meu percurso diz um bocadinho por aí, onde tive muito tempo em cada uma delas, porque me identifiquei com as pessoas e só saí quando não estava feliz ou não fazia os outros felizes, pelo menos. E aprendeste um bocadinho em cada uma destas etapas? Foram todas importantes para chegar onde chegaste? Pedro, não só pelas pessoas que andam à volta, se o treinador da formação tiver a humildade intelectual de aprender com eles, isto é fantástico. Por isso, sim, conheci pessoas fantásticas aí, que ainda hoje são minhas amigas, e é muito do que eu levo daí. Agora, daqui para a frente, eu tenho as coisas acontecem, o hóquei também é um meio muito pequeno, e toda a gente se conhece, os jogadores, os treinadores, e às vezes as coisas proporcionam-se. Olha, este ano vais estar a dar aulas onde? Vais para ali, não queres... Pronto, isto tem sido um bocadinho assim. E depois, a partir daí, a gente filtra e vê aquilo que realmente quer e não tem aquele objetivo. Mas vês-te um dia a treinar um dito pelo grande? Gostava muito. Eu acho que nós temos que ter esses objetivos. Não é um objetivo, mas termos pelo menos que nos passe pela cabeça, que eu acho que também costuma ser. Estão lá as nossas referências, passam por lá as nossas referências como treinadores e passam um bocadinho por aí. Eu costumo dizer assim, pode acontecer, pode não acontecer. Agora, eu tenho é que me preparar para caso surja. Se fizermos bem o nosso trabalho, estamos mais próximo de...
Olha, estou muito contente. Este ano tive a oportunidade de trabalhar no Ribadavia com o Raul Meca, que tínhamos estado os dois a trabalhar na Associação de Patinagem do Porto. Pá, tem sido uma experiência incrível que eu nunca tinha tido, que era estar em contacto com a primeira divisão. Pá, está a ser fantástico. E pronto. E é mais uma etapa no processo, não é? E é assim que eu... E muito sinceramente, Luís, desejo-te o maior sucesso e que uma próxima entrevista que te faça, que já estejas num dito clube grande, que assim o desejo muito sucesso e obrigado pelas tuas palavras, pela tua disponibilidade. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de praticar exercício físico e até para a semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.